Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O grande desafio da grama terminou, e com muito sucesso para Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova. O espanhol fez a final contra o heptacampeão Novak Djokovic, uma final entre número 1 e número 2 do mundo, valendo a liderança do ranking, quer dizer, todos os ingredientes possíveis para um jogo de 5 sets cheio de alternativas. Não teve aquele nível técnico espetacular, mas sem dúvida marcou história novamente no All England Club. E a Marketa Vondrousova, canhota, fazendo sua segunda final de Grand Slam, completamente não cotada para ganhar o título, fez uma excepcional campanha, derrotou Ons na final, se tornou a primeira mulher não cabeça de chave a ganhar o Wimbledon em todos os tempos. E o podcast Tênis Brasil traz aqui dois jornalistas, dois amigos que entendem muito de tênis, que já tiveram aqui com a gente na nossa mesa redonda, e é um momento extremamente especial para receber Alexandre Cosenza e Otávio Maia, para bater um papo aqui com a gente sobre tudo que aconteceu em Wimbledon e tentar desvendar os mistérios da grama. Cosenza, em primeiro lugar, obrigado, um grande abraço para você, por sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Olá, chefe, tudo bom? Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. E, bom, melhor ainda estar em companhia de amigos com o Otávio aqui também. Otávio, prazer ter você aqui de novo. Fala, Zé, boa tarde, já quase boa noite, Cosenza. Sempre bom estar com vocês, saudade de estarmos todos juntos, vai ser bem bacana. Obrigado pelo convite. Bom, deixa eu começar pedindo a opinião de vocês sobre Carlos Alcaraz, né? Uma campanha, uma grande campanha na grama, se a gente considerar as dificuldades que ele passou. O Alcaraz, ele havia perdido para o Medvedev em 2021 na grama, quer dizer, um resultado normal para o momento, né? Apesar que o Medvedev nunca foi um grande jogador, acaba depois, agora, derrotando o Medvedev, e o ano passado não tinha passado pelo Sinner, né? O Sinner quase derrotou depois o Novak Djokovic. Mas de uma forma geral, o Alcaraz, ele sempre tem um jogo claramente adaptável à grama, né? Então não chega a ser uma grande surpresa que ele vá longe no campeonato, acho que todo mundo meio que esperava ele ir até lá. Mas eu acho que a final específica dele contra o Djokovic tinha ingredientes muito específicos, principalmente na área mental, psicológica, em função daquele desastre que foi a quarta de final de Roland Garros, né? A semifinal. Então, Cosenza, me fala um pouco, como é que você viu o Alcaraz nesse momento, quais eram as dúvidas que ele conseguiu responder, e me responda você. Acabou mesmo? Já é o fim do Big Three? Trocou o bastão o tênis masculino? Ou é muito cedo ainda para a gente apostar nisso? Olha, a minha dúvida para essa edição de Wimbledon era o quanto o Alcaraz iria adaptar o jogo dele, né, para grama com sucesso. A gente sabe que ele tem recursos para isso. Ele tem um saque muito bom que não é tão valorizado, é até subestimado. A devolução dele nunca chamou muita atenção, porque ele costuma ser um jogador que defende mais de forma não agressiva, mas ele é mais um cara de colocar a bola em jogo para entrar no ponto e ganhar um rally. Mas ele conseguiu ir para a grama sendo agressivo, fazendo winners de devolução. Ele fez 5 winners de devolução no Djokovic na final. E mais importante, não tomou nenhum, o que diz um pouco sobre como o saque dele funcionou também no jogo. E a gente sabe que hoje o jogo da grama é diferente, ajuda muito quem se movimenta bem, e o Alcaraz mostrou isso. É um cara muito rápido, sabe se posicionar, chega nas bolas, alonga pontos quando precisa, tem o recurso da curtinha, e quando ele foi fazendo tudo isso encaixar, foi se mostrando mais perigoso. Ele foi evoluindo ao longo da semana, e acho que de uma maneira parecida até com o Rafael Nadal em Wimbledon. À medida que o torneio vai avançando, que a grama vai gastando, a bola vai quicando um pouquinho mais alto, o jogo vai ficando melhor para o Nadal, e eu acho que o Alcaraz se beneficiou também um pouquinho disso. Ele vai ficando mais perigoso na reta final. Ele faz um jogo contra o Rony, que era um jogo em tese duríssimo, e ele passa muito bem. Ele faz a semifinal, né, excelente, e chega na final forte. Agora, sobre o jogo com o Medvedev, com o Djokovic, eu acho que acabou fazendo bem o que aconteceu em Roland Garros. Ele disse que
fez uma preparação diferente, né, até mentalmente para encarar o Djokovic. E a gente sabe que ele sabia de tudo, né? Ele sabia que o Djokovic não perdia um tie-break a 15, né? Deu 15 tie-breaks seguidos. Ele sabia que o Djokovic não perdia 10 anos lá. Ele tinha noção do cenário todo. Mas foi lá, encarou e... né? Quando ele ganha a semi, ele fala, agora não é hora de ter medo, agora não é hora de estar cansado, vou pro jogo e vamos ver o que acontece. Agora, se é o fim do Big 4, 3, 2, porque foi diminuindo, né? Eles foram parando... Hoje tem um Big One, que seria o Djokovic, ou 1.5, contando o Alcaraz. Mas eu acho que pode ser sim o começo da era Alcaraz, digamos assim. É difícil fazer esse tipo de previsão, porque o tênis as coisas mudam muito rápido de uma semana para outra. O cara pode se lesionar, alguém pode começar a jogar, né? O Rune pode subir de nível, o Musetti, o Sinner pode fazer alguma coisa encaixar na cabeça dele também. Mas se a gente pensar que o Alcaraz tem 20 anos, ganhou um jogo desses em Wimbledon, com o peso que tem, contra o adversário que foi, e se imaginar que ele tem uma estrutura de carreira tudo arrumadinho, a família boa, ele é um cara com ambição, que treina bem, que tem um técnico pé no chão, se pensar tudo isso, e que ele ainda pode evoluir, e que ele hoje já ganha do cara que é um dos maiores da história, é assustador. Otávio, depois daquele 6-1 no primeiro set, foi impossível não lembrar de Roland Garros, né? Quer dizer, ele não conseguiu jogar absolutamente nada, ele entrou com uma proposta de jogo aparentemente de ser extremamente agressivo, não ter muita troca de bola e deu tudo errado, e ele soube contornar isso, apesar do segundo set ter sido muito difícil, e eu acho que aquele tie-break definiu todo o jogo, porque se o Djokovic faz 2-0 e teve um set point para isso, dificilmente o Alcaraz talvez conseguisse contornar tudo isso, né? Então como é que você viu essa questão do jogo em si, como é que aquela coisa se desenvolveu, como é que ele foi achando os caminhos durante a partida? Nenhum dos dois para mim jogou um tênis excepcional, sacaram até um pouco abaixo do que se esperava, né? Ventava muito, esse é um contexto que tem que ser colocado. Então me fala como é que você viu essa questão, e aí eu já coloco também em relação ao futuro, a gente pensar o seguinte, o Alcaraz, 20 anos, tem 2 Grand Slams diferentes, e dos Big Three, né? O Djokovic e o Federer não tinham nenhum Grand Slam com 20 anos e 72 dias como tem o Alcaraz hoje, e Nadal sim tinha 2 Roland Garros, né? Então até essa comparação é interessante. Uhum. Zé, eu me lembro que, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, quando o Alcaraz começou a despontar e começaram as conversas sobre ele, né, na comunidade do tênis, eu lembro de teve um amigo, não lembro quem exatamente agora, mas a definição que essa pessoa deu foi: olha, tá surgindo um cara que não é o Federer, não é o Nadal, não é o Djoko, mas ele é feito da mesma matéria que esses caras, assim, no sentido de ter o espírito de campeão, de ter um talento disruptivo, enfim. E eu acho que o que essa final mostrou foi exatamente isso, que o Alcaraz, ele é um combo não só de hard skills de elite, né? Então ele tem direita, esquerda, ele tem um repertório vastíssimo e sabe transitar por esse repertório, mas ele também tem soft skills impressionantes, né? Então, assim, e acho que as duas que saltaram aos olhos nessa final foram, primeiro, ele é um cara que sabe encontrar soluções, né? Ele é um encontrador de soluções. Ele começou o jogo tentando fazer uma estratégia de manual para grama, né, tentando ser muito agressivo, tentando fazer um overpower ali no Djokovic. Não estava dando certo, até porque o Djokovic ele tem uma técnica que recompensa muito mais, que a grama recompensa muito mais, que é aquela absorção de ritmo e redirecionamento, né, que não exigem aquela preparação toda, aquele swing todo que o Alcaraz tem na direita e que ele acaba cometendo alguns erros ali nas quadras mais rápidas. E aos pouquinhos ele foi se encaixando com um jogo agressivo, mas com um pouco mais de topspin, com um pouco mais de ângulo, com um pouco mais de altura nas bolas. Ele mesclou um pouquinho ali o que ele faz no side, o que ele faz em cenários mais rápidos, para encontrar um ponto de equilíbrio contra o Djokovic. Então, assim, uma característica é ele, é um encontrador de soluções, ele tem uma leitura de jogo muito boa, por exemplo, fica muito óbvio, assim, como ele sabe explorar, por exemplo, a fraqueza do Tsitsipas, que não é todo jogador que tem repertório, nem que sabe explorar. Ele tem a leitura perfeita para
tornar aquilo uma tarefa muito simples, né? Ele pega o número 5 do mundo, o número 4 do mundo, e transforma aquilo numa tarefa simples, porque ele tem uma boa leitura de jogo, assim como o Djoko, assim como o Nadal e assim como o Federer também tinha. E o outro soft skill que eu diria é palavra-chavão, né? Ele vai virar um bom exemplo para quem quiser usar o chavão, de resiliência, né? Ele é um cara que mostrou que ele é gabaritado para suportar uma grande pressão, não só mental, mas uma grande pressão no ritmo de jogo, né? Então, naquele jogo de Roland Garros, muito se falou de que o Alcaraz nunca tinha enfrentado um jogador como o Novak num Grand Slam, assim, que a pressão que ele coloca no adversário é insana, ele próprio falou isso, né? E é verdade, e eu acho que isso era uma coisa que angustiava muito o Alcaraz, porque ele tinha pouca rodagem, né, contra o Djokovic, ele tinha que aprender a lidar com aquela pressão dentro do próprio jogo decisivo que ele não queria perder de jeito nenhum. E acho que dessa vez ele foi muito melhor, o que nos leva a uma terceira habilidade comportamental, que ele é um cara que aprende muito rápido. Assim, se você compara o Alcaraz de 2 anos atrás, lá, 1 ano e meio atrás, quando ele apareceu lá na quarta de final de US Open, ganhando do Tsitsipas e tal, pra cá, ele evoluiu 10 anos, é uma coisa impressionante, assim, ele melhorou em muitos aspectos do jogo. O Cosenza falou que o saque dele é subestimado, e é muito subestimado. Assim, eu vejo o tempo todo as pessoas falando que o saque dele é péssimo. O que ele fez contra o Rune nas quartas de final, por exemplo, ele variou de uma maneira o saque que ele terminou com 71% de unreturned serves de segundo saque contra um devolvedor da categoria do Rune. Porque ele soube mesclar saque aberto com saque kick com saque no corpo. E o saque no corpo matou o dinamarquês. Então, assim, eu acho que essa partida confirmou muitas das características, das virtudes do Alcaraz, que elas não estão na superfície do jogo dele, elas não são tão óbvias, elas são mais subjacentes e que elas precisavam de de um teste no último nível, que era alguém do Big Three no Grand Slam que ele nunca tinha passado. Então, acho que ele passou, como eu li por aí, né, com nota 10 no teste, e agora o problema é do Djoko. Por falar em problema do Djoko, Cosenza, como é que você vê aí a postura? Não dá, obviamente, nem de longe para gente imaginar que o Djokovic vai ficar no segundo plano, foi o fim, nada disso. Acho que ele provou aí nos últimos tempos que ele está fisicamente ainda muito forte, mentalmente, o desejo dele ainda é muito grande, né? Mas doeu. Essa derrota certamente doeu, porque ele estava à beira de um feito histórico, não só em Wimbledon, como ganhar os 3 Grand Slam, que ele já deixou escapar lá em 2021 aquela chance, e sabe nessa altura do campeonato que não vai ser toda hora que ele vai começar, vai continuar a dominar os Grand Slam, os grandes jogos, porque a molecada chega e aí o físico em alguma hora vai fazer diferença. Então como é que você vê o quadro do Djokovic nessa altura do campeonato? Olha, eu tendo a acreditar que ele vai esticar a carreira ao máximo, pelo menos até quebrar o recorde da Margaret Court, que é dos 24 slams. Eu acho que ele quer chegar a 25 e se colocar acima de todos. E acho que tentando pensar com a cabeça do Djokovic, eu acho que essa é daquelas derrotas que vai doer, vai machucar, vai passar uma semana, ele vai voltar mais pilhado ainda, porque ele é esse tipo de cara, né, que nas derrotas ele volta mais forte e ele tem essa força. Então eu imagino o Djokovic voltando assim para fazer um verão norte-americano ali com força total. Ele, né, não joga ali há algum tempo, agora, né, liberaram a entrada de estrangeiros não vacinados, então ele vai poder jogar o Masters do Canadá, vai poder jogar Cincinnati, vai poder jogar o US Open. E são pontos que ele não tem no ranking, então ajudam também na briga para ser número 1, mas eu acho que a conta dele agora é para ganhar pelo menos mais 2 slams e passar todo mundo. E não acho que vai afetar a motivação dele essa derrota, não, pelo menos não negativamente. Acho que, né, depois que passar
a dor da derrota ali, dessa semana, 2 semanas, sei lá, tira para descansar, vai para algum lugar na beira da praia, esfria a cabeça e vai voltar forte. Pelo menos é o que eu acho. E você está falando uma questão do piso duro, Cossenza, mas o piso duro é certamente hoje o piso com mais gente para brigar pelo título, mais gente para te trazer problemas, né? Porque sim, quase todo mundo, 60%, 70% do circuito, se não é especialista na quadradura, se vira na quadradura. Até o Casper Ruud, meu Deus do céu, foi campeão do US Open. Então todos eles conseguem se virar. Isso vai trazer um pouquinho mais também de molho nessa etapa, não? Sim. Você tem muita gente ali que incomoda, né? Você tem o Medvedev, que é campeão do US Open, você tem o Casper Ruud, que você falou, que fez a final com o Alcaraz ano passado e fez um torneio muito bom, né? Sim. Não foi só a final. Óbvio que ele pegou uma chave ali que não foi a chave mais dura da história do US Open, mas o Casper Ruud é mestre em aproveitar essas chances, né? O cara que fez 3 finais de Slam, uma final de ATP Finals. É um cara que sabe o que fazer, sabe construir ponto. Eu adoro o jogo do Casper Ruud. Adoro esse visual príncipe da Disney que ele tem às vezes. Talvez esse seja bonzinho até demais para ganhar coisas maiores, mas essa é outra discussão. Falando de quadradura, você tem, né, a gente está falando numa geração nova. Às vezes as pessoas me perguntam: quem dessa geração nova vai incomodar mais o Alcaraz? Se é o Rune, se é o Musetti, se é o Sinner? Mas ainda tem o Zverev que pode, né? A geração anterior tá toda aí forte. Medvedev, né? O que eu chamava de mini-for uns anos atrás, que era o Medvedev, o Rublev, o Zverev e esqueci quem era o outro. Mas enfim, o Thiem, que realmente o Thiem tá um nível abaixo. Mas você tem o Tsitsipas, que pode jogar bem na quadradura. Quer dizer, tem a turma toda aí. E como você falou, né, na quadradura do piso sintético, todos esses caras se viram bem. E pega um cara desse numa semana inspirado, não sei o que acontece. Eu não queria cruzar com o Tiafoe, por exemplo, no US Open. É um cara perigosíssimo lá, né? Então, um Taylor Fritz numa semana boa lá, né? Tem tanta gente. Só não vou citar o Aliassime porque, coitado, não dá pra falar dele. Então, tá numa fase horrorosa. Né? Lesionado, mas um Berrettini que tá voltando aí também, é perigoso. O que não falta é gente. E eu tendo a achar, e aí eu queria até a opinião de vocês, porque é meio polêmico, mas eu tendo a achar que o Alcaraz, embora tenha o teto dele lá em cima, eu acho que ele é mais derrotável do que o Djokovic no meio de torneio. Vocês acham isso ou eu tô maluco? Não, o Otávio vai te responder. Eu quero já aproveitar para o Otávio também e para ele, porque ele falou muito do Alcaraz ali, e eu quero saber dele também o quanto esse triunfo espetacular do Alcaraz motiva justamente essa nova geração aí de Sinners e Rune e de Aliassime, porque esses caras ainda não conseguiram fazer algo grande perante os grandes, né? Então, o quanto isso pode ser aí uma libertação dessa nova geração? Zé, acho que é uma possibilidade. A história do Big Three é uma história de evolução conjunta, né? O Federer não era um produto totalmente acabado, nem o Nadal quando eles chegaram. Um puxou o outro para cima. O Djokovic entrou nesse trem, o Murray entrou nesse trem e eles foram gradualmente se distanciando dos demais, né? Então, quando a gente fala de futuro, é muito fácil a gente pensar no Alcaraz se isolando dos demais e passando a carreira inteira ali jogando praticamente sozinho. Mas, assim, seria uma simplificação grotesca da realidade, porque, primeiro, né, quando ele coloca a barra lá para cima, os outros enxergam essa barra e eles vão correr atrás, né? Principalmente aqueles que surgiram junto com o Alcaraz, que já venceram ele no passado, enfim, que compartilham do mesmo ambiente, da mesma formação, enfim. E segundo que o desenvolvimento dos tenistas, a gente sabe que não é linear, né? Cada tenista tem o seu ponto de amadurecimento e alguns evoluem de maneira um pouco mais gradual e outros de maneira completamente irregular, né? Assim, por exemplo, o próprio Guga, né? Até os 20 anos ele era 66 do mundo e de repente em uma semana ele era número 16, né? E já um pouquinho depois estava brigando para ser número 1 do mundo. O Rafter foi um cara que demorou muito mais para explodir, por muito tempo ele foi ali um jogador de meio de top 100 e tal.
E são jogadores que, de repente, acabam ajustando um pouquinho o seu jogo, pegando aquela confiança, sobem um degrau e se colocam junto dos melhores. Aliás, eu até diria que o próprio Novak, né, assim, por mais que ele tenha feito final com 20 anos, tenha ganhado Grand Slam muito cedo e tal, todo mundo sabia que ele era um grande jogador, mas até o Murray falou isso uma vez. Até outro dia ninguém imaginava que ele ia chegar aos 20 e tantos, né? Ele era um coadjuvante do Nadal e do Federer por muito tempo. Em algum momento, já muito maduro, ele também teve ali uma fase em que ele estava na sombra do Murray, mesmo tendo mais conquistas, tendo mais slams, ele estava num momento em que ele estava perdendo para o Murray, que era o grande nome do circuito naquela hora. Então, a gente tentar projetar o futuro de maneira linear, como se os fatores fossem todos estáveis, seria muita ingenuidade, assim. Mas enfim, quem sabe o João Fonseca, né? não embarca nesse trem. Fala um pouquinho do feminino, porque o feminino teve aí uma tremenda surpresa, não pelo histórico dela, né? Uma jogadora que já fez final do Grand Slam, é algo no currículo considerável, né? Mas eu jamais acreditaria que uma tenista que joga basicamente no saibro, que bate bola com spin de baixo para cima, ia conseguir se virar na grama. É uma coisa muito difícil de você fazer, né? Mas a Marketa Vondrousova mostrou uma série de qualidades ali ao longo da sessão, e acho que até o fato de não ter pressão nenhuma sobre ela acabou ajudando muito, né? Então você, Constantino, como é que você viu essa campanha, essa surpresa aí de Wimbledon colocar uma primeira campeã, não cabeça de chave, na história, que é uma coisa realmente expressiva, né? A Marquesa tem um negócio curioso, que assim, ela tem, quando você falou, ela fez 2 finais de slam, já tinha feito uma, e ela foi surpresa completa nas 2. Pois é, exatamente. Ninguém esperava em 2019 e ninguém esperava agora também. Porque ela né, a história, é até uma história legal, porque um ano atrás ela estava em Wimbledon como espectadora, estava com o braço enfaixado, tinha operado o punho, e ela faz um retorno que vinha sendo um retorno com resultados modestos, não é que foi um retorno que, nossa, agora a Vondrousova vai engrenar e vai sair ganhando tudo. E ela entra, né, numa chave que não era muito difícil, mas ela saiu derrotando cabeça de chave, né? Ela tirou a Boskova, tirou a Dona Vekic, quem mais ela passa? A derrota a Pegula, saindo de 4-1 atrás. Sim. No terceiro set, foi a grande virada dela, né? Enfim, mais um slam que a Pegula deixa passar uma chance boa, mas essa é outra discussão. E a Vondrousova foi indo, quando a gente viu, estava na final de novo, né, surpreendendo, e fez uma final super competente. Se não foi brilhante, foi porque talvez ela não tenha precisado ser brilhante ou espetacular, porque a atuação da Jabeur foi realmente abaixo da crítica, muito abaixo do que ela esperava, o que a gente esperava, todo mundo esperava. Mas a Vondrousova fez ali o dela, ela entendeu o que estava acontecendo na partida, procurou muito o backhand da Jabeur, que estava deixando ela na mão, ela jogou muito backhand na rede, e fez o dela e foi campeã. É uma história muito legal, assim, contando, né? Lembrando que ela estava lá um ano atrás como espectadora. Você acha que ela vai continuar sendo uma zebra, entre aspas, ou em algum momento ela vai conseguir a consistência que a gente imagina que é possível? Eu tendo a achar que ela vai continuar sendo zebra, mas eu sou referência zero para falar sobre isso. Eu lembro que quando a Naomi Osaka ganhou o primeiro slam, me perguntaram isso, eu falei, não, eu acho que não, acho que ela vai estar no bolo, mas não vai ganhar 4 slams na carreira, né? Assim, aí dominando o número 1. Então, a minha opinião não vale de nada para isso, né? Assumidamente. Mas eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que ela vai ficar aí nesse bolo, brigando. Mas o nível da WTA é muito mais parelho do que na ATP, né? Então, é difícil alguém se destacar hoje. Acho que não tem ninguém com nível muito superior. Acho que nem a Iga está tão superior assim ao resto. A Iga tem seus altos e baixos, né? Então, às vezes as pessoas querem comparar ATP e WTA, mas o nível de domínio na WTA vai ser sempre menor. Até porque tem a questão de melhor de 3 sets, é mais fácil você ter uma zebra aqui e outra ali. Então, acho que a Vondrousova pode ficar na briga, sim, mas não a vejo como uma figura que vai estar em todo o Grand Slam na segunda semana, em quartas de final. Pelo menos é meu palpite hoje. E a Ons Jabeur, Otávio Maia? Uma decepção
pelo que ela vinha jogando, né? Ela vinha jogando tênis solto, bonito, elegante, combinando com a grama, slice, drop shot, solto, aliás, batendo muito na bola. Eu nunca vi a jogadora bater tanto na bola no Brindle Winners. Vitórias muito bonitas, né? Muito parrudas as vitórias dela, e de repente chega na final de novo, a gente vê ela se perder completamente na parte emocional, né? Com a idade que ela tem, ainda se acredita nesse slam dela? Assim, essa final da ONS foi de partir o coração, assim, né? Quem tem coração ficou chateado ainda que estivesse torcendo para Vondrousova, fica triste pela história pessoal da ONS, que ela é uma pessoa muito legal e ela joga um tênis muito bonito, assim, né? Assim, as coisas que a mão que ela tem é uma coisa impressionante, assim, ela faz bolas completamente fora do manual, assim, que quando a gente fala, né, que a pessoa está no God Mode, ela tem esses momentos de God Mode que, assim, ela é imparável, é um negócio absurdo. Mas, cara, já é a terceira final de Grand Slam. Acho que tem jogadores que demoraram mais para ganhar. A própria Clijsters demorou 4, não sei se demorou 4 ou demorou 5 finais, né, para ganhar. E ela tá sempre lá, ela tá sempre perto, enfim, acontece que eu acho que o que doeu muito foi que essa era realmente uma grande chance, porque nas outras ela pegou a Iga, que era mais jogadora que ela naquele momento, enfim, a Rybakina também estava bem parelho, mas depois a gente foi vendo que na grama realmente é muito difícil ganhar da Rybakina, né? E essa vez era uma jogadora que não tinha tanto, né, uma aptidão tão clara para a grama, não tinha favoritismo, ela também tinha uma questão mental, já tinha perdido as 2 grandes partidas da vida dela, né, a final dos Jogos Olímpicos e a final de Roland Garros. A ONS saiu na frente, essa machucou demais, assim. Mas eu acho que ela já mostrou, assim, que ela cai, ela levanta, e o circuito feminino é muito instável, assim, né. É difícil a gente ver jogadoras ficando por mais de 2 anos aí no pico do seu jogo, né? A Iga já está quase 2 anos e está indo muito bem, mesmo que não esteja tão firme quanto no ano passado, tão vitoriosa, acho que também muito em parte porque tem mais gente jogando bem no circuito, não porque ela caiu, mas porque outras jogadoras elevaram. Mas, então assim, o circuito feminino é muito instável, tem subidas e descidas e se ela mantém essa regularidade de sempre se levantar, de estar lá esperando as oportunidades, acho que vai aparecer de novo, porque ela joga muito tênis e uma hora acontece. Mas talvez seja mais um wishful thinking do que Onde vê esse sucesso da Marqueta? A pergunta vale para os dois, mas vou começar pelo Cosenza. A gente vê esse sucesso incrível da Vondrousova, né, jogando tênis certinho ali, competitivo e tal. É impossível a gente não olhar para a Bia Haddad Maia, né? Que é uma canhota, que tem um jogo bem apropriado para a grama, obviamente não se mexe tão bem quanto essas outras, que é um item essencial, mas todo mundo ficou falando, poxa, se a Marqueta ganha o Wimbledon, que é uma zebraça, por que a Bia não podia ter feito isso? Mas podia, e às vezes a gente conversa com gente fora da bolha do tênis e as pessoas perguntam: mas e essa Bia aí, ela pode ganhar Grand Slam, pode fazer... E às vezes eu falo, pode, e assim, às vezes quando eu falo da Bia, eu sou muito mais otimista do que eu sou, na verdade, porque pessoas que me veem, que me acompanham, sabem que eu não sou otimista, não sou pacheco, não sou esse cara que fala de levantar demais a bola de brasileiro, mas eu realmente acredito na Bia. Pelo que você falou, o circuito feminino é muito mais equilibrado, tem muito mais chance. Se a Vondrousova ganhou, por que ela não pode ganhar? Então é questão de encaixar 2 semanas aí e fazer um torneio grande, né? O Roland Garros faltou pouco. Ela fez um jogo duro com a Iga. Se aquele jogo vai para o 3º set, tenho minhas dúvidas se ela perderia. Acho que ficaria mais para a Bia o jogo. E aí ela numa final de Roland Garros, acho que era para ela, né, contra a Murova. E o Wimbledon, quer dizer, ela mostrou que ela pode ir bem na grama, fez isso ano passado, né, perdeu na primeira rodada de Wimbledon, mas ganhou 2 WTA, 250 na preparação. Esse ano teve a questão da lesão, né, tanto lesão na preparação quanto, né, no torneio,
E acho que para mim foi a grande decepção, a grande dó dessa chave feminina, porque era o grande jogo da Bia no torneio, era contra a Rybak, né? Era a estreia dela na quadra central, tinha tudo para ser um jogaço, e era uma adversária que ela já tinha vencido, então tinha aquele gostinho de, puxa, a Bia vence esse jogo aqui, vai para as quartas, a chave tá boa, dura, mas boa. E ficou aquele gostinho amargo, mas por que duvidar da Bia, né? Se a gente olha uma Vondrousova fazendo a final, sendo campeã, se a gente olha a Muchova, que também saiu de uma posição que ninguém esperava e fez final de Roland Garros, levou a Iga ao limite, quase foi campeã ali. Então os exemplos estão aí, a gente, é questão de 2 semaninhas, encaixar tudo naquelas 2 semanas ali e fazer acontecer. Otávio, eu quero a sua resposta, mas eu vou ainda fazer mais uma questionamento para você. Vamos lá. A Bia talvez não esteja exagerando no calendário dela, não está um pouco sobrecarregada? Tá bom. Então, vamos começar com o Grand Slam, então. Eu acho que o que mais me deixa otimista é que ela é muito bem treinada e ela mostra capacidade de evolução, né? Assim como eu falei do Alcaraz, ela é uma pessoa que aprende, ela mostra que ela tem espaço para aprender, ela tem espaço para evoluir e ela está sempre incorporando alguma coisa ao jogo dela, né? Um ano atrás, um ano e meio atrás, para 2 anos, a movimentação dela era muito menos eficiente do que agora, principalmente para frente, né, mas também para lateral. A capacidade dela de absorver ritmo era bem inferior ao que é agora. E ela desenvolveu muito também, assim, acho que em termos de devolução e de segundo saque. Assim, fez várias melhorias no jogo dela que foram acompanhando essa trajetória ascendente. Isso posto, eu diria que essa evolução, assim, continuar evoluindo é importante, é o que me deixa otimista, mas eu acho até que essa final de slam ela já podia ter acontecido, com o nível que ela tem já podia ter acontecido, né? Porque o resultado no tênis, às vezes ele depende de sutilezas que pertencem mais ao acaso do que ao planejamento. E uma boa chave, né? Às vezes uma jogadora que desiste, ou você não sentir aquela contusão que você sentiu, como aconteceu dessa vez, uma bola que sai um palmo, enfim. Acho até que ela podia já ter chegado. Ela já fez final de Master 1000, né? Quase ganhou da Simona. Fez uma semi de Roland Garros. Então, assim, pequenas sutilezas aí podiam ter colocado já a Bia numa final. Assim como eu falei da Ons, acho que o negócio é continuar evoluindo, se preparando e estar lá para quando as oportunidades se materializarem, porque ela é uma jogadora que joga em qualquer piso, então ela vai ter 4 oportunidades por ano, ela não é como outros jogadores que vão ter uma, né, que só jogam no Saibro, só tem chance no Saibro, etc. A Bia joga com competência em qualquer quadra, e ela é muito competitiva, ela tem um preparo físico impressionante, uma alma de competidora, assim, que é espetacular também. Então eu realmente acho que a qualquer momento, assim, qualquer Grand Slam que ela entre agora, ela não é necessariamente favorita, mas ela é candidata a estar entre as finalistas, porque ela preenche esses requisitos aí, se as sutilezas ajudarem, ela vai estar lá. E sobre o calendário, Zé, aqui eu vou ficar um pouco em cima do muro, né? Assim, vendo de longe, a impressão que eu tenho é que sim, mas eu sempre fico um pouco reticente, porque a Bia tem um preparo físico espetacular, ela é muito bem orientada, e, enfim, ela tem as razões dela para tomar as decisões, ela entende o quanto ela precisa estar jogando para estar mais ou menos confiante, quanto ela demora para pegar ritmo de jogo. Então, é sempre difícil a gente contestar o calendário que ela está escolhendo, mas, assim, de fato, olhando de fora, dá essa pulguinha na orelha, porque são muitas contusões seguidas para um calendário bem recheado, e quanto mais, a impressão que eu tenho é que talvez esse calendário muito recheado seja fruto de um momento, seja assim, fruto de uma cultura de quem não estava acostumado a chegar tão longe nos torneios, né? Uma coisa é você jogar 2, 3 jogos por torneio, outra é fazer 6 jogos em Roland Garros, como ela fez, né? E depois já sair para jogar, e ainda 6 maratonas quase, né? E aí depois você sair para jogar
um WTA na grama. Então, enfim, acho que talvez imagino que até o próprio Rafael, o treinador dela, esteja com essa pulguinha atrás da orelha. Cosenza, o que você acha sobre o calendário? Ela devia saltar duplas, por exemplo? Não sei, viu? Sabe o que foi engraçado? Que quando ela apareceu inscrita na lista de duplas, uns apoiadores do Saque Volley mandaram pra mim: nossa, que absurdo, ela tá lesionada e vai jogar dupla. E eu até considerei a hipótese, porque eles não abriram muito a gravidade da lesão, a gente daqui não sabia, né? Se ela estava 100% para jogar em Wimbledon, se não estava. E eu até considerava a hipótese dela não estar bem e estar inscrita para dupla, porque só conseguiria competir na dupla. Eu estava imaginando essa hipótese, assim, né? Olhando com o copo meio cheio. Mas, sim, né? Difícil você dizer que não atrapalha dupla, simples. Todos os tenistas falam, a elite inteira vem evitando fazer isso. E se todo mundo vem evitando, deve ter um motivo. Mas, por outro lado, parece que a dupla faz tão bem pro jogo dela, né? Assim, sim, compartilhar momentos com alguém do gabarito, da Vika. Ela tem acho que um voleio e uma devolução acima da média, que acho que também vem um pouquinho da dupla e que ela afina ali naquelas competições. Então, assim, realmente não é uma decisão simples, né? A única coisa que eu sei, porque o Pacciaroni já conversou comigo sobre isso, foi que o raciocínio deles é bem simples. Tá bem, joga. Não tá bem, não joga. Mas assim, não tem lesão, então não tem por que poupar. É esse o raciocínio deles. E aí a gente pode aqui, né, debater se tá sempre certo, se não tá, mas é assim que eles pensam. Olha, não tá sentindo nada essa semana? Nada, beleza, então vamos jogar. Agora, se uma hora, né, talvez eles sintam que, de repente, pode não ser o melhor caminho. Porque o não sentir nem sempre é um indício de que tá tudo bem, enfim. Né? A Bia é uma tenista forte, lidou com lesão muito, e não é aquela atleta que vai abandonar um torneio porque tá com uma dorzinha aqui e ali. Então tem esse detalhe também. Então a Bia tem que se policiar, tem que, como ele diz, né, escutar seu próprio corpo e tentar entender o limite ali. Bom, e agora a gente vai ter a experiência de ficar umas semanas aí sem ver a Bia jogar, para depois ver como ela volta já direto num torneio importante, né? Vamos ver como é que ela reage também a um intervalo um pouquinho mais estendido no calendário dela. Lembrando que depois volta um calendário também duro, porque joga Canadá, a semana seguinte vai Cincinnati, depois passamos já é o US Open, quer dizer, também é um calendário difícil, e a quadradura também não é fácil para o corpo aguentar também uma sequência forte, e tomara que esse calor dos Estados Unidos que está fazendo lá não chegue até o final de agosto, porque senão a coisa vai ficar feia, né? Califórnia com 45 graus é meio assustador. Minha gente, quero agradecer demais a presença de Alexandre Cosenza, Otávio Maia aqui no podcast Tênis Brasil, conversando sobre o Wimbledon com tantos detalhes, com tanta riqueza de opiniões. Certamente vou requisitar vocês dois aqui muitas outras vezes, quem sabe no US Open, comemorando o título brasileiro de Grand Slam. Obrigado a vocês dois. Obrigado, chefe. É sempre um prazer, como eu sempre falo, e todas as ordens, precisando, só chamar. Valeu, Zé. Sempre um prazer participar de tudo que o Tênis Brasil faz. E Cosenza, sempre um prazer ter você por perto também. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.